Bom dia a todos. É com muita satisfação que a gente dá prosseguimento ao nosso seminário, na terceira mesa, agora a primeira do segundo dia, com o tema Limites ao controle jurisdicional da administração pública. É um tema referente aí à separação de poderes, é um tema muito candente no Brasil, mas que se discute também em Portugal e na Europa. É verdade que a gente discute esse tema em patamares diferentes. Eu conversava aqui um pouco antes com professores portugueses para dar exemplos, né? Aqui nós tivemos, alguns anos atrás, uma liminar que impediu uma concessionária que administrava uma rodovia federal de cobrar o pedágio, liminar dada sem sequer a oitiva do concessionário. São coisas que acontecem no Brasil e que são, no mínimo, espantosas. Posso dar um outro exemplo que aconteceu no período que precedeu a Copa do Mundo. O estádio do Maracanã é um estádio que pertence ao Estado do Rio de Janeiro e que tem lá uma espécie de cadeiras cativas, mas não era possível ao titular das cadeiras cativas sentar numa cadeira que estava destinada a chefes de Estado. Então, o Estado teve que alterar os lugares, e pessoas entraram com ações na Justiça e obtinham liminares para o absoluto desespero do vice-presidente jurídico da FIFA, que veio aqui ter uma reunião conosco e perguntou: como é que é? É assim mesmo? Se dá liminar contra o Estado, sem oitiva? Eu disse: doutor, é assim, mas também nós revertemos as liminares, então é difícil compreender. Mas então, só para dizer que às vezes a gente fala que certos assuntos são discutidos aqui e que é o mesmo tema que está sendo discutido na Europa, o tema pode ser o mesmo, mas os patamares a partir dos quais, a situação nas quais a discussão acontece é completamente diferente. E para discutir esse tema, eu tenho a honra de presidir a essa mesa, tendo ao meu lado esquerdo o professor, nosso colega Flávio Amaral Garcia, professor da Faculdade da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Direito Público pela Universidade de Coimbra, e, do meu lado direito, o professor Pedro Costa Gonçalves, professor catedrático da Universidade de Coimbra, doutor também pela Universidade de Coimbra, uma referência para todos os administrativistas. Eu que brinquei há uns 20 anos atrás com o direito das telecomunicações, me lembro de ter lido aí os textos pioneiros do professor nessa matéria. Então, conforme a combinação prévia, sem mais delongas, e mais uma vez agradecendo os organizadores aí pela honra de estar presidindo essa mesa, eu passo a palavra para o professor Flávio Amaral Garcia. Bom dia a todos. Uma enorme felicidade participar desse evento organizado pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Universidade de Coimbra. A mim em especial, né, porque na PGE é a minha casa. Dia 28 de maio agora eu completo 27 anos de Procurador do Estado, assim, um tempo que eu jamais podia imaginar que tenha passado tão rápido. Uma casa que é o meu principal orgulho profissional e, principalmente, uma casa onde eu fiz amigos, onde me sinto muito bem. E, ao lado, né, um evento na Universidade de Coimbra, onde eu me doutorei, fui muito bem recebido, tenho um enorme carinho por Portugal, pelos professores portugueses, então, de modo que, para mim, é uma enorme felicidade estar participando aqui desse evento. Eu queria cumprimentar meu querido amigo, irmão Rodrigo Mascarenhas, uma grande referência no tema, que certamente vai abrilhantar aqui o nosso debate. O Rodrigo é um especialista, inclusive, nessa matéria, tem textos espetaculares sobre o tema. E o professor Pedro Gonçalves, meu orientador em Coimbra, quem desde já gostaria, sempre que eu tenho oportunidade, faço publicamente agradecer pelo acolhimento e por toda a decisiva orientação que eu recebi durante o meu processo de doutoramento. E para tratar desse tema, né, o tema de limites ao controle jurisdicional, o Rodrigo já muito bem fez essa breve introdução, mostrando que o Brasil tem um sistema bastante peculiar, um tema muito amplo, e eu pretendo abordar esse tema, primeiro tentando situar a evolução do controle jurisdicional
no Brasil, as 3 fases, e me valendo muito dos estudos do professor Eduardo Jordão. O professor Eduardo Jordão é o administrativista brasileiro que talvez mais investigue, do ponto de vista acadêmico, com profundidade, os limites do controle jurisdicional, e me valendo de uma classificação do professor Eduardo Jordão, eu vou tentar fazer um breve histórico de onde estávamos e para onde estamos indo, e depois trabalhar rapidamente o princípio da deferência, né? O Brasil, em alguma medida, adotou a doutrina Chevron e queria trabalhar esse tema a partir dessas 2 perspectivas, né? Bom, o primeiro, me valendo, como disse, da classificação do professor Eduardo Jordão, a primeira fase do controle jurisdicional da administração pública brasileira foi, como o direito administrativo brasileiro, muito inspirado no controle jurisdicional francês, né? Como todos sabem, o Brasil, inspirado no Conselho de Estado francês, a gente criou um direito administrativo assimétrico de responsabilidade civil, de ato administrativo, de contratos administrativos, e não podia ser diferente em matéria de controle jurisdicional. De modo que a primeira fase do controle jurisdicional brasileiro era muito voltada ao direito administrativo do ato. Por quê? Há 30, 40 anos atrás, o ato administrativo era o grande protagonista das atividades administrativas. A manifestação unilateral da administração pública, num Estado mais imperativo, num Estado mais hierarquicamente construído, mais unilateral, ela fazia com que o ato administrativo fosse o grande centro das atenções. E foi exatamente a partir desta ideia de ato administrativo que o judiciário começa a reduzir o grau de discricionariedade, controlando os elementos do ato administrativo. Naturalmente, o início desse controle se dá com os elementos vinculados, com a competência e com a forma. Depois começa a se avançar para o controle da finalidade, né, o desvio da finalidade, o desvio de poder, e os juízes brasileiros começam a perceber essa variação no móvel da atuação da administração pública, quando a finalidade não estava alinhada com a finalidade do interesse público a ser perseguido. Depois a gente começa também trazendo da França o controle jurisdicional a partir da teoria dos motivos determinantes, ou seja, o descasamento entre o motivo do ato administrativo e a realidade fática ou jurídica que se impunha. E depois ainda avançamos para o controle do objeto, ou seja, quando o próprio juiz, ainda que não seja capaz, evidentemente, de substituir o mérito administrativo, ele consegue identificar que aquela decisão administrativa não é a mais razoável. Tem um exemplo clássico de um pequeno município de 30 mil habitantes que queria construir um estádio de futebol para 25 mil habitantes. Ou seja, evidentemente, não era uma questão de substituir a escolha administrativa, mas claramente aquela alternativa não era uma alternativa razoável à luz da juridicidade. Portanto, a primeira fase do controle jurisdicional brasileiro, ela sofre muito a influência do direito administrativo francês e muito ainda num momento histórico em que o direito administrativo era estruturado, lastreado, fundamentado na ideia do ato administrativo. Num segundo momento, com a constitucionalização do direito administrativo, né, o fenômeno juspolítico que aconteceu no Brasil, da constitucionalização do direito administrativo, você passa a ter, né, 2 variantes que modificam completamente a lógica de controle jurisdicional dos atos. Primeiro, o protagonismo dos princípios. Os princípios, como os valores abertos, né, com um grau de indeterminação e de vagueza, passam no Brasil, serem justificadores de decisão judicial. É muito comum no Brasil que, com fundamento diretamente no princípio da moralidade, no princípio da eficiência, no princípio da publicidade, o juiz emita uma ordem judicial. Isso se deve a uma evolução, em grande medida, de um conceito de legalidade estrita para um conceito de juridicidade, mas que hoje se observa que, em alguma medida, o judiciário pode ter extrapolado a forma de implementação de direitos, porque toda a norma vaga, todo o princípio, ele revela uma indeterminação normativa, mas com um adiamento pragmático de decisões difíceis. É evidente que você vai ter, mais à frente, decisões difíceis. E acabou que usa-se muito no Brasil, talvez com excesso,
é uma retórica de princípios, muitas vezes de uma forma superficial, para legitimar um voluntarismo judicial, né? Então, isso acaba sendo um problema, e a gente vive hoje no Brasil, por exemplo, um caso emblemático, que é o caso da desestatização da Eletrobras. A Eletrobras era uma empresa estatal, com um papel fundamental no mercado de energia, foi destatizada por lei, com o crivo técnico do Tribunal de Contas da União. 2 anos após a desestatização da Eletrobras, o próprio governo federal, que promoveu essa desestatização, investidores institucionais, investidores, pessoas com a FGTS adquiriram ações da Eletrobras, e 2 anos depois, a própria União ingressa com uma ação direta de inconstitucionalidade para dizer que, pretendendo uma reestatização indireta e reflexa. E estou contando esse caso porque, ao ler a ADIM, você percebe que os parâmetros que a própria União invoca para uma reestatização são princípios. O princípio da proporcionalidade, o princípio da moralidade, ou seja, se leva ao judiciário uma pretensão absolutamente vinculada a princípios para um controle jurisdicional de um tema relevantíssimo, como a desestatização da maior empresa que atua em geração e comercialização de energia elétrica. Além dos princípios, passamos a ter a tutela direta de direitos fundamentais, pelo simples fato da Constituição Federal ter albergado diversos direitos, né? O Brasil tem lá direitos sociais dos mais variados, o que foi muito positivo. O Rodrigo tem um texto fantástico, muito provocativo e irônico, brincando sobre o fim da Constituição brasileira, fim do constitucionalismo, fim do direito constitucional, no qual ele demonstra que, muitas vezes, o simples fato, a simples circunstância de um direito estar previsto, faz com que o juiz, uma vez provocado por uma ação, se sinta confortável para dar uma liminar para que a administração pública efetive aquele direito. E o maior exemplo que a gente tem fundamentalmente a judicialização da saúde. Para os nossos queridos colegas portugueses, aqui é um cumprimento, e mais uma vez feliz por estarem aqui no nosso país e na nossa cidade. Aqui a Procuradoria-Geral do Estado tem uma especializada, um núcleo que trabalha diretamente com medicamentos, e ontem eu conversava com o procurador-chefe, o Marcos Tabet, para dar uma ordem de grandeza. Nós hoje, na Procuradoria, só no estado do Rio de Janeiro, nós temos entre 75 mil a 90 mil ações envolvendo pedidos de medicamentos, de tratamento de saúde, ou seja, em que, pelo simples fato de existir o direito à saúde, o juiz defere, independentemente do planejamento, independentemente da questão orçamentária, independentemente do Estado estar obrigado a fazer licitação. É claro que isso nos reporta também, em alguma medida, a uma falência, né, a um mau serviço público prestado, em grande parte, mas é evidente que esse sistema não funciona. E essa tutela de direitos fundamentais fez com que hoje nós tenhamos aqui no Brasil um hipercontrole público. Um hipercontrole público em que os juízes, muitas vezes, decidem a partir de princípios e decidem diretamente a partir de direitos fundamentais assegurados na Constituição, mas sem uma preocupação com custo, sem uma preocupação, né, pragmática em relação a como o Poder Executivo pode implementar esses direitos sociais. Então, esse controle público, ele ainda é agregado no Brasil, e aqui eu saio um pouquinho do nosso tema, que é limites ao controle jurisdicional, ainda agregado em razão do Tribunal de Contas da União ter extrapolado muito, a meu sentir, as suas funções constitucionalmente previstas. O Tribunal de Contas hoje da União, isso se espraia para vários tribunais de contas, ele acaba funcionando quase como uma agência reguladora geral, o grande controlador de todas as demandas administrativas no Brasil. Então, hoje, se um investidor brasileiro, um investidor internacional vem perguntar como funciona a regulação no país, nós vamos ter que dizer para ele que a gente tem uma agência, a Agência Nacional de Petróleo, mas que muito provavelmente a palavra final não vai ser dela, vai ser do TCU, ou em matéria de transporte. Então, é uma sobre-regulação, um ente que tem uma regulação que, para o bem e para o mal, e aqui eu sempre faço a ressalva da capacidade institucional do TCU, como o TCU tem realmente contribuído, mas, em alguma medida, a meu sentir, extrapolando os limites constitucionais desse controle. Então, ainda essa é uma pitada de um complicador nesse sistema
de controle da administração pública brasileira. Bom, e o que é esse hipersistema de controle que nós temos hoje, com juízes muitas vezes se vinculando a princípios mais vagos e diretamente dando decisões, como o Rodrigo mencionou, a partir de direitos fundamentais assegurados da Constituição? Quais são as 3 ordens de problemas que isso acabou acarretando? Primeiro, aquilo que você vai encontrar no Brasil diferentes variações, mas para os colegas portugueses é importante saberem disso, o nosso querido mestre e professor Marcos Juliano Vilela Soto já dizia muito tempo atrás: no serviço público dorme tranquilo quem indefere, ou seja, se você indefere, você não vai ser responsabilizado, mas isso gera uma estrutura de incentivos muito ruim para o agente público. O apagão de canetas, ou seja, na dúvida o gestor prefere não decidir, na dúvida ele prefere protelar, e ainda o direito administrativo do medo, né, que tem até livros tratando sobre esse tema, que é o medo que o gestor público brasileiro tem hoje de tomar decisões, dada esse hipercontrole a qual ele está submetido. E qual é a consequência prática disso? A consequência prática disso é que nós temos hoje uma estrutura de incentivos perversa que faz com que pessoas de bem e pessoas competentes pensem 2 ou 3 vezes antes de assumir um cargo público. Porque assumir um cargo público hoje, além de ser uma enorme responsabilidade, atrai esse tipo de risco que uma pessoa de bem e competente que atua naquele setor certamente pensará 2 vezes. Uma segunda ordem de problemas é o bloqueio das inovações em gestão pública, né? Há uma dificuldade, há um receio de experimentar, né? Porque sabendo que esse hipercontrole vai gerar, né, um controle muitas vezes vinculado a uma principiologia muito vaga e principalmente projetos de infraestrutura. O Rodrigo mencionou o caso do Maracanã, da rodovia. Nós temos aqui no Brasil, isso já tem algum tempo, e eu não quero entrar no mérito do acerto ou do desacerto da decisão, mas nós temos aqui um dos maiores projetos que o Brasil teve, que foi a usina Belo Monte. Ela teve 17 liminares paralisando a obra. 17 liminares. Um projeto de infraestrutura que foi modelado, que foi pensado de forma multidisciplinar, mas que teve 17 liminares paralisando. Então, essa é uma outra questão. Nós aqui tivemos a honra, a Procuradoria-Geral do Estado, junto com o BNDES, em coordenar um grande processo de estatização em matéria de saneamento, e uma das nossas preocupações foi tentar exatamente conversar com os órgãos de controle antes, né, do projeto de estatização ser implementado. Isso acabou dando muito certo, porque isso não foi judicializado e a gente conseguiu viabilizar a licitação. Mas esse é um problema brasileiro, ou seja, grandes projetos de infraestrutura ficam sujeitos a que, na véspera do leilão, um juiz do interior, que não tem muitas vezes competência, não tem capacidade institucional para examinar aquilo, dá uma liminar e simplesmente se suspende o leilão. Terceiro, a natureza provisória das decisões administrativas. A pouca confiança do administrado em relação ao processo administrativo, porque sabe que, em última análise, ele pode recorrer ao Poder Judiciário. Isso se deve, na minha percepção, a uma importação que o Brasil fez do direito administrativo francês, como eu relatava, mas importamos do direito norte-americano o princípio da jurisdição una, o que fez com que, em alguma medida, o Brasil não desse a devida importância ao processo administrativo. O processo administrativo, ele legitima, ele outorga direito aos administrados, mas hoje o que se percebe é que há pouca confiança do administrado naquela decisão administrativa, porque ele sabe que ela é provisória e, portanto, ele sempre endereça essa questão para o Poder Judiciário. A terceira fase, né, e talvez seja uma fase mais desafiadora para todos nós, e que talvez seja o nosso futuro, é a fase em que nós vivemos e que eu diria que o grande elemento disruptivo dessa fase foi a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a nossa LINDB. A LINDB foi, seguramente, para nós que trabalhamos em direito público, a lei mais importante dos últimos anos. O Brasil tinha um decreto de 42, né, que era uma lei das leis, né, uma lei de introdução ao Código Civil, ainda uma época em que o direito privado, né, tinha o domínio absoluto, né, da centralidade das ações, e era uma lei geral de interpretação, enfim, de hermenêutica, e recentemente nós fizemos uma alteração dessa lei para tratar também de direito público.
e agora é a nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro, uma enorme contribuição de dois administrativistas, o professor Carlos Ari Sundfeld e o professor Floriano de Azevedo Marques Neto, foram os arquitetos jurídicos dessa lei, que foi encaminhada pelo senador Anastasia, que hoje é ministro do TCU. E essa lei tem uma enorme possibilidade, acho que já vem mudando a gestão pública brasileira e ainda tem um enorme potencial de incrementar ainda mais. E por que essa lei surgiu e por que ela é tão importante? Porque ela veio tentar, na minha percepção, dar uma racionalidade a este embate de controle e gestão. Durante muito tempo, os gestores estiveram premidos por essas circunstâncias todas que eu relatei, e agora a Lindbe traz a ideias elementares, ideias que, se a gente lê os 10 artigos da Lindbe, tudo aquilo faz muito sentido, tudo aquilo é bastante óbvio, mas que é importante ter sido dito numa norma geral de direito público. Então, ela tentou dar essa racionalidade com vistas a buscar segurança jurídica, com vistas a trazer, e aí me parece já uma influência da common law, perspectiva de pragmatismo, de consequencialismo jurídico, de saber quanto custa o controle, quais são as consequências econômicas e sociais do controle. O controle não trabalha com dados empíricos, é só na base do voluntarismo. Quais são os efeitos sistêmicos de uma liminar em decisões regulatórias, em mercados regulados? Será que o juiz não deve ou não se preocupa com os efeitos sistêmicos no setor regulado, em que você tem uma capacidade institucional? Então, a terceira fase do controle, e vejam, eu acredito que essas fases não são estanques. Não é que o Brasil tenha abandonado a fase do controle do ato, não abandonamos a fase do controle principiológico dos direitos fundamentais, mas elas na verdade, são fases que se mesclam, mas agora se percebe uma maior preocupação, né, da doutrina administrativista, do próprio judiciário em relação à consequência desses atos. E é a partir daí que eu pego o gancho para a segunda parte da minha exposição, que é o princípio da deferência. O princípio da deferência, que tem aqui abrigo no Brasil, em parte também, por uma incorporação da doutrina Chevron americana, né, e que pode ter vários fundamentos, né? A deferência judicial ela pode ter fundamento na teoria democrática, em teorias institucionalistas, na accountability. Não quero entrar aqui no fundamento axiológico dessa teoria. Mas a verdade é que a doutrina Chevron trouxe uma fórmula procedimental de controle jurisdicional. E que fórmula procedimental é esse? É como se fosse um teste. O teste de proporcionalidade que a gente conhece, nós temos um teste de fórmula procedimental de controle jurisdicional. Primeira pergunta: com base nos métodos hermenêuticos tradicionais, a disposição legal é evidente, é inequívoca? Ou seja, aquilo que o legislador disse permite extrair uma consequência evidente? Se sim, o judiciário pode avançar e tentar extrair a intenção do legislador. Entretanto, se o Congresso, se a lei tiver sido vaga ou ambígua, ou seja, tiver delegado implicitamente para o regulador ou para o agente administrativo a capacidade de interpretar, ao judiciário cabe simplesmente ser deferente se essa interpretação for uma interpretação razoável. Parece-me que a ideia da doutrina Chevron é que a presunção interpretativa de que lacunas e ambiguidades devem ser compreendidas como delegações implícitas de competência interpretativa para o órgão administrador do Estatuto. Isso quem diz é o professor Kai Susten. E aí, e aí, mais uma vez, recorrendo ao professor Eduardo Jordão, que, repito, tem uma obra fantástica sobre o tema. O professor Eduardo Jordão diz: decisões técnicas e políticas são menos infensas ao controle, ao passo que decisões jurídicas são, evidentemente, mais fáceis de serem controladas. Mas o problema implícito nisso é que nem sempre uma decisão é só técnica, nem sempre uma decisão é só política e nem sempre uma decisão é só jurídica. Uma decisão administrativa, ela pode comportar diversos vieses, e isso torna essa aplicação da doutrina Chevron, que por um lado é bastante procedimental, é bastante racional, mas torna isso na prática, né, nem sempre tão simples. E algumas premissas relevantes a partir desses testes da doutrina Chevron que são importantes destacar. Primeiro, a entidade administrativa que exercita essa competência,
ela deve ter o grau de especialização naquela matéria. Portanto, se é uma matéria envolvendo o IBAMA é o agente público com maior capacidade institucional para interpretar. Se é uma matéria envolvendo a CVM, se é uma matéria envolvendo o Banco Central, ou seja, é aquele ente que detém a capacidade institucional reforçada. E este ente não tem, por exemplo, uma capacidade institucional reforçada para interpretar uma norma geral. Não quer dizer, por exemplo, que a ANEEL pode interpretar a lei de processo administrativo e invocarmos a deferência. A deferência está vinculada ao próprio estatuto, ao próprio grau de especialização daquela entidade administrativa. A competência da autoridade administrativa para interpretar, ou seja, não é qualquer autoridade administrativa que vai interpretar, é preciso saber o filtro, por exemplo, aqui na Procuradoria, a posição definitiva não é do parecer jurídico, a posição definitiva é do visto do Procurador-Geral. Portanto, esta é a posição da Casa, esta é a interpretação administrativa que vale. A norma, como eu disse, ainda tem que ser dotada de algum grau de ambiguidade. E, por último, a razoabilidade da interpretação. Ao Judiciário cabe examinar a razoabilidade da interpretação, e é evidente que a doutrina Chevron, e essa ideia de deferência, ela não dá um grau de objetividade absoluto para o juiz. Isso seria absolutamente impossível. Existe, sim, subjetividade no próprio exame da razoabilidade. Dou um exemplo. Se o CAD, por exemplo, toma uma decisão específica no campo da concorrência, é natural que o CAD esteja vendo, numa visão de túnel, o bem jurídico da concorrência. Mas a um juiz pode ser que ele consiga enxergar outros bens jurídicos protegidos ali, que não apenas a concorrência, o que torna isso um pouco mais complexo. E em que medida o judiciário brasileiro tem admitido essa doutrina da deferência e a doutrina Chevron? Eu trouxe 2 acórdãos, tem vários acórdãos no Supremo Tribunal Federal, no STF e no STJ, trouxe 2 aqui, vou me permitir ler muito rapidamente, um MADIM 4874, da relatora ministra Rosa Weber, em que ela diz o seguinte: deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo acerca do diploma definidor das suas próprias competências e atribuições, desde que a solução a que se chegou à agência seja devidamente fundamentada e tenha lastro uma interpretação de lei razoável e compatível com a Constituição, aplicação da doutrina da deferência administrativa Chevron, caso Chevron. E uma outra decisão do ministro Fux, em que ele diz, num recurso especial, que o dever de deferência do judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa, 1, na falta de expertise e capacidade institucional dos tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados, e a possibilidade da revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. Portanto, a gente consegue identificar que, nesta terceira fase, o judiciário brasileiro começa a se preocupar com pragmatismo, começa a se preocupar com consequências jurídicas, invocando, entre outras, a doutrina Chevron, que, por sua vez, está sendo objeto de questionamento nos Estados Unidos agora. No próprio Estados Unidos, agora, houve a mudança de um justice lá, agora, por ocasião do Trump, ele nomeou um ministro mais conservador, contrário, explicitamente contrário à doutrina Chevron, que é, no direito público americano, talvez das decisões mais citadas, em que esse novo juiz tem uma percepção diferente de que isto confere uma discricionariedade elevada para as agências, né, americanas, e que isso pode violar a separação de poderes e pode violar a legitimidade democrática, né? Isso agora está em debate nos Estados Unidos, acabou de ter mais de um caso em que houve o afastamento da doutrina Chevron. Vamos ver como é que isso, né, se isso volta aqui para o Brasil, se a gente vai ter esse tipo de discussão. Eu, particularmente, tenho para mim que, independente desta influência norte-americana, nós temos a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que nos permite construir o nosso sistema de deferência judicial, especialmente à luz do artigo 22 da nova LINDB. Então, acho que não é o fato dessas repercussões nos Estados Unidos, que, claro, tem um outro sistema jurídico, tem outras injunções políticas que não necessariamente a gente deva absorver nesse momento, mas acredito que isso não nos impedirá de continuar a trabalhar o tema da deferência como ele merece ser trabalhado, e acredito que o principal elemento disruptivo seja o marco legal da nova LINDB. Bom, caminhando para o final, e aqui é a minha última observação,
O que eu gostaria de trazer pensando em limites ao controle jurisdicional? A gente sempre pensa esse tema, em alguma medida, com um olhar crítico ao judiciário, que decide com princípios vagos, decide, às vezes, com uma racionalidade pouco atenta ao pragmatismo e ao consequencialismo. A minha proposta aqui, é evidente, na Procuradoria-Geral do Estado, sendo procurador do Estado, é pensar o que fazer para que o processo administrativo seja cada vez menos objeto de escrutínio judicial. Porque existe um dever de casa evidente de quem lida com o processo administrativo. É preciso, no Brasil, retomar o protagonismo do processo administrativo como um elemento definidor de direitos, né, e de interesses dos administrados. E o processo administrativo vem sendo muito maltratado no Brasil, a praxis administrativa, não por falta de bons diplomas legais, a gente tem uma excepcional lei de processo administrativo, mas muitas vezes, né, por uma deficiência administrativa na forma como isso é instaurado. Eu gostaria de lembrar que a LINDB, a Lei de Processo Administrativo, traz todo o roteiro para que a gente tenha uma decisão administrativa cada vez mais qualificada. Porque na medida em que o Brasil, que os processos administrativos tiverem boas decisões administrativas, é evidente que o escrutínio do judiciário vai cada vez mais diminuir. E quais são os 4 parâmetros que me parecem evidentes e que já estão colocados na legislação e que a gente precisa, e nós, especialmente como advocacia pública, fazer esse controle? Primeiro, os parâmetros procedimentais, né? A vontade pública deixa de ser voluntarista, a vontade pública do agente político, ela antes era instrumentalizada pelo ato administrativo, hoje ela é instrumentalizada perante o processo. Portanto, quem define a vontade política autônoma é a processualização. Por isso, nós precisamos investir cada vez mais em procedimentos, porque esse é um tipo de controle que o judiciário pode e deve fazer, ou seja, observou-se o procedimento. Segundo ponto, num processo administrativo do século XXI, é absolutamente fundamental que o administrado faça parte, que o administrado tenha, né, evidentemente, o poder de dialogar, o poder de manifestar. Então, um processo administrativo ele tem que necessariamente ser dialógico. Ele tem que ser um processo que respeite a segurança jurídica. Não é possível retroagir novas interpretações, é preciso entender o contexto da decisão administrativa em que foi proferida, é preciso respeitar os precedentes administrativos e regras de transição, ou seja, procedimentalização, participação dialógica do administrado, observância de parâmetros mínimos de segurança jurídica e, por último, preocupação com a clareza da decisão administrativa, uma decisão administrativa que consiga enxergar o contexto, que consiga invocar os motivos corretos pelas quais o gestor chegou àquela decisão e, principalmente, uma decisão, assim como a LINDB já determina, que consiga avaliar minimamente as consequências. Quando se fala em consequencialismo, não se está a dizer aqui que o administrador ou o controlador deva ser um cartomante, porque isso seria rigorosamente impossível, mas é minimamente daquilo que é possível estabelecer as consequências daquele ato num cenário mínimo de previsibilidade. É um dever hoje da administração pública. Portanto, se os processos administrativos brasileiros, se nós tivermos o cuidado de procedimentalizar, participação dialógica, cuidado com a segurança jurídica e decisões claras, objetivas, contextualizadas, motivadas e preocupadas com o consequencialismo jurídico, a minha percepção é que nós tornamos muito mais difícil esse controle jurisdicional invocado a partir de princípios, direitos fundamentais vagos, e eu acho que esse é o nosso dever de casa no século XXI, retomar o protagonismo do processo administrativo no direito público brasileiro. Eram essas, meus amigos, as minhas brevíssimas considerações. Agradeço de novo ao Procurador-Geral, querido amigo Bruno Dubé, pela honra do convite, ao Procurador-Chefe do CEJU, Anderson Schreiber, e para mim é uma felicidade, porque estou aqui entre 2 amigos queridos e 2 profissionais que eu muito admiro. Muito obrigado. Bom, muitíssimo obrigado, sou Flávio Amaral. Eu queria pedir desculpa, porque na minha abertura esqueci de dizer da minha grande felicidade de estar nesse evento com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, porque, enfim, eu acho que dessa geração eu fui o primeiro a fazer o doutorado lá em Direito Público, então é uma honra estar aqui na frente do diretor da faculdade, o professor Jonatas Machado. Queria também fazer uma saudação especial à professora Paula Veiga, que foi minha arguente
na banca do doutoramento, como se diz lá, e a professora Alexandra Aragão, que foi a pessoa que mais me ensinou direito ambiental na vida. E olha que eu já estava muito desiludido com direito ambiental, mas ela me retomou. Mas, enfim, sem mais delongas, agradecendo mais uma vez o professor Flávio, eu tenho a honra de passar a palavra para o professor catedrático de Direito Administrativo da Universidade de Coimbra, professor Pedro Gonçalves. Penso que é isto. Para aqui. Ora bem, muito bom dia a todos. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, cumprimentar, enfim, toda a audiência, os meus colegas da faculdade, colegas e amigos enfim, que estão a brilhantar a brilhantar aqui também esta excelente congresso, o seminário. E queria deixar também uma palavra de muito carinho, afetuoso, tanto pelo Rodrigo como pelo Flávio. Já nos conhecemos, enfim, há alguns anos, e tenho muita consideração por ambos. O Flávio tem uma excelente tese de doutoramento, tirada brilhantemente na Faculdade de Direito, embora por Zoom, tanto quanto me lembro, não foi na Sala dos Capelos, foi por Zoom, foi pena. Mas, enfim, uma brilhante tese de um tema da contratação, do contrato administrativo. Ora bem, o tema que está aqui para análise é o dos limites ao controlo da administração pública, ao controlo jurisdicional da administração. E portanto, as considerações que tinha... ótimo. E, portanto, as considerações que tinha são... Enfim, eu não combinei com o... Foi pena, aliás, não ter combinado com o Flávio, porque verifico que há aqui muita sobreposição das nossas intervenções, designadamente com a doutrina e com a evolução da doutrina norte-americana sobre este tema. Mas são essencialmente 3 ou 4 tópicos que queria aqui deixar. O primeiro, estamos a falar de controlo. Significa que temos que começar por definir um padrão de controlo, uma norma de controlo, e, portanto, queria dizer alguma coisa à volta disso. Depois, queria referir aquilo que percepciono como uma evolução convergente, embora seja conjuntural, entre o modelo de controlo da administração, digamos, da construção europeia e o modelo de controlo norte-americano. Há uma convergência à volta de um conceito, que é o conceito de questões essenciais. E, por fim, o terceiro ponto seria uma referência que não queria misturar com esta anterior, que é a questão do controle da inércia da administração, que acho que convoca uma doutrina e uma construção e um pensamento diferente do controle da ação da administração. Bom, o primeiro ponto, que é o mais breve, uma espécie de ponto introdutório, para falarmos de controle, nós estamos a primeira noção que devemos ter é de que o controlo assenta na apreciação de uma atuação, no caso, é uma apreciação feita por um tribunal e, portanto, é externa, de uma atuação de outra entidade, neste caso é da administração, assenta nessa apreciação dessa atuação ou omissão com base numa norma. E, portanto, há aqui um conceito que nós, por vezes, nos esquecemos todos quando estamos a falar do controlo, que é a existência e a identificação rigorosa da norma de controlo. Isto é, qual é o critério que nós estamos a identificar para apreciar uma atuação da administração, atuação ou omissão. Ora bem, e quanto a esta norma de controlo, enfim, os alemães distinguem há muito tempo entre normas de ação, normas que conferem competências à administração, e normas de controlo, e questionam sobre se uma norma de ação, isto é uma norma que dirige, que orienta a atuação da administração, é um padrão de controlo para o tribunal. Mas
eu dizia, há aqui uma evolução neste conceito de norma de controlo. E a evolução tem a ver com o facto de hoje haver uma, digamos, eu não sei se é uma unanimidade, mas haver um consenso alargado de que normas principiais podem servir como critério de controle da administração. Só que há normas principiais que têm, portanto, normas que assentam em princípios jurídicos, normas com essa natureza. Há normas principiais que têm já uma certa densidade e uma construção, por exemplo, no caso português, e no caso brasileiro com a LINDB também, mas no caso português isso ainda é mais notório, onde nós temos uma lei, o Código do Procedimento Administrativo, que define princípios, diz o que é que quer dizer e qual é o sentido do princípio da proporcionalidade ou da imparcialidade, ou até da justiça, ou da razoabilidade. Portanto, há lá uma definição, nós encontramos não apenas uma positivação ou uma proclamação do princípio, mas também uma tentativa do legislador em dizer o que é que significa e como é que funciona o princípio, por exemplo, da razoabilidade. Portanto, fazer funcionar estes princípios como normas de controlo traz um problema particular naquilo que podemos chamar os princípios de baixa densidade jurídica. Princípios de baixa densidade jurídica, como, por exemplo, o princípio da eficiência, ou como, por exemplo, o princípio da boa administração. Como é que o princípio da eficiência pode servir para controlar uma ação da administração? Como é que eu posso ter um critério seguro, jurisdicionalizado, que permita que um juiz, enfim, com a sua legitimidade própria da decisão judicante e desse raciocínio judicante, definir que uma ação da administração é ilegal porque é ineficiente, ou é ilegal porque viola o princípio da boa administração. Então ainda estamos numa densidade jurídica mais difusa. Quase diria que estes princípios são pré-jurídicos, como esse princípio da boa administração que está, por exemplo, na Constituição italiana, por exemplo, na lei portuguesa, do Código de Procedimento Administrativo também. E, portanto, nós temos aqui um problema com o controle que começa para esta evolução, em relação a esta evolução para um controle assente em princípios, de que falou o professor Flávio Amaral Garcia, começa com estarmos a utilizar como critério de controlo um critério que é indefinido e em que cada um pode dizer o que lhe apetece sobre o que é eficiência, mais ou menos, enfim, haverá limites mesmo assim, mas não há um rigor. Não se trata só da textura aberta do princípio, trata-se de uma textura indeterminada, não é? O que é que significa eficiência e o que é que significa boa administração. E esta é uma discussão que está, especialmente em Portugal, com decisões do Tribunal de Contas, por exemplo, do Tribunal de Contas, que invocam o princípio da eficiência para controlar a ação da administração. Portanto, este é um tema, é uma reflexão, pura e simplesmente, dispersa sobre o conceito de norma de controlo e sobre controle que pressupõe um padrão e pressupõe a identificação de um padrão. E eu gostaria de ter um padrão seguro, porque o controle o que está aqui na base de todo este problema, o princípio da separação de poderes, como aliás o título destas conferências da manhã, indicam, é o respeito do princípio da separação de poderes. Mas o que nós vamos ver, aliás, o que é curioso verificar, é que à volta do princípio da separação de poderes podemos ter doutrinas que dizem A e doutrinas que dizem A não, ou não há. Quer dizer, é possível à volta do princípio da separação de poderes dizer uma coisa e o seu contrário. E vamos ver isso digamos, daqui a uns minutos. Bom, então, esse seria o primeiro tema. Segunda questão que queria referir tem a ver com essa evolução que referi, esta vai demorar um bocadinho mais, esta evolução que referi sobre o modo, digamos, europeu de ver o controle da administração pelos tribunais e o modo norte-americano. E ver que há aqui uma convergência à volta dessa questão, desse conceito das questões essenciais. Na história, digamos, mais
inicial, ou nos tempos mais iniciais do controle da administração, começou uma coisa curiosa, que foi por afirmar que a administração não deve ser controlada por tribunais. E não deve ser controlada por tribunais. E esta ideia que nós remontamos, enfim, por simplesmente uma construção da Revolução Francesa inicial, julgar a administração é administrar, e portanto não é alguma coisa que um tribunal deva fazer. Esta ideia, que é uma espécie de arrumada numa gaveta da história, na verdade emerge aqui ou ali, não nesta formulação, que seria aberrante e absurda, mas emerge aqui ou ali, digamos, em algumas orientações doutrinárias e jurisprudenciais. Sobretudo mais doutrinárias do que jurisprudenciais, na verdade. Mas, portanto, começou assim a história, começou por, digamos, por se afirmar a administração pode estar sujeita a controlos internos, mas não sujeita a um controle do tribunal, de um tribunal. Bom, isto rapidamente evoluiu, rapidamente em 100 anos, ou talvez até mais do que 100 anos, no caso português, por exemplo, mais do que 100 anos, embora com períodos, digamos, com interstícios temporais aqui diferenciados, mas enfim, evoluiu no sentido de se aceitar, não, é verdade, tem de haver tribunais, verdadeiros tribunais a controlar a administração, esses tribunais podem ser especializados, tribunais administrativos, ou serão os tribunais normais, os tribunais judiciais. Mas a administração tem de estar sujeita ao controle de verdadeiros tribunais, a um controle externo, jurisdicional, assente na verificação da legalidade. E este ponto é importante porque, de alguma maneira, a verificação da legalidade apela para a ideia de que a norma de controlo é a lei, não é? A norma de controlo é a legalidade. E, portanto, é este o sistema que está, digamos, consagrado nas Constituições da generalidade dos Estados de todo o mundo, quase diria, Estados de Direito, democráticos, portanto, a ideia de que a administração está sujeita à lei e ao direito e que os tribunais podem controlar a verificação da lei e do direito pela administração. Pronto. Agora, a partir daqui temos os problemas a começarem, e não são poucos, porque temos problemas relacionados com as indeterminações e as indefinições da lei, e esse é um dos principais. Temos os problemas relacionados com, o tipo de decisões da administração e a ideia de que há determinadas decisões da administração que, pelo seu caráter, digamos, quase político, quase que se situa num terreno quase todo ele de análise de conveniência e do mérito, não devem estar sujeitas a um controle do tribunal porque falta a norma de controle, porque falta um critério seguro, um padrão seguro que possa ser mobilizado para controlar e, portanto, digamos, é um tema, é uma dúvida e é uma questão esta da delimitação e de saber os limites do controle. Eu diria que é um tema eterno do direito público, para utilizar aqui uma expressão que não foi o tema eterno, é a ideia da discricionariedade, um tema maldito no direito administrativo e que tem a ver com isto, no fundo, como é evidente, está aqui, as coisas estão aqui próximas e elas tocam-se. Mas tentando, digamos, aproximar aqui a lente do problema que queria tratar, dos dois problemas que queria tratar, diria isto. Como é que o modelo europeu de controle tem evoluído? Primeiro, na ideia de que estamos a discutir, há uma verdade indiscutível, vamos assentar que há uma verdade indiscutível, não há atuação administrativa isenta de controle de um tribunal, portanto não há campos, parcelas que nós possamos retirar. Toda a gente, desde os alemães aos italianos, enfim, toda a gente recusa a ideia de uma espécie de discricionariedade livre da administração, recusa-se isso. E, portanto, a administração está sempre sujeita a critérios legais, critérios legais ou jurídicos, melhor, em qualquer forma de atuação, portanto, o que significa que o tema do controle é o tema da intensidade do controle e dos limites. Não é há ou não há, mas intensidade e limites. Os americanos, embora isto não seja, mas na compreensão que um europeu possa fazer do sistema americano, os norte-americanos, com essa ideia que o professor Flávio aqui falou, da deferência
já introduzem um elemento que é de uma espécie de... Há uma área da intervenção jurisdicional, há uma área da intervenção administrativa que pode não estar sujeita a controle jurisdicional, fazendo funcionar aí o tal princípio da deferência, naquelas etapas, e falarei já a seguir, mas naquelas etapas que o professor Flávio falou, sobretudo na ambiguidade da lei, nas zonas em que a lei não é ambígua, ou em que a lei é ambígua e em que a atuação da administração foi razoável, entendida como razoável. Mas então, voltando ao modelo europeu, digamos assim, estou a ser aqui um bocadinho simplista nesta ideia modelo europeu versus modelo americano, mas, enfim, mas por baixo deste simplismo penso que há alguma realidade. Mas, voltando então a esse modelo europeu, diria que o tema da intensidade do controlo e a ideia de que há um controlo que deve ser afinado e deve ser especializado quando a atuação da administração se baseou em aquilo que a lei portuguesa chama as valorações próprias da função administrativa, isto é, quando a administração mobilizou juízos que são juízos próprios seus, juízos administrativos daquilo que, como digo, a lei chama valorações próprias da função administrativa, juízos de avaliação, juízos de apreciação que são próprios da administração, portanto, aquilo que podemos chamar hoje a discricionariedade administrativa, e, portanto, aí o juiz não se deve intrometer, o juiz deve intrometer-se também aí, mas deve utilizar aí uns critérios, digamos, mais que não toquem o âmago da decisão e que, pelo contrário, digamos, verifiquem se foram cometidos excessos e verifique se, digamos, houve a violação dos chamados limites externos, proporcionalidade, imparcialidade e, portanto, mobiliza-se para isso os princípios. Esses tais princípios de direito administrativo que falei há pouco. Utiliza-se então os princípios como normas de controle para essa área, digamos, mais discricionária, ou da área da discricionariedade da administração. Bom, isso faz-se isso com a ideia de que não seria legítimo substituir a decisão da administração pela decisão do tribunal, porque a administração tem competências, capacidades e formação para, e mobilizou conhecimentos, esses conhecimentos para decidir, e, portanto, ao juiz cabe verificar se a administração se posicionou bem para exercer esses seus poderes, se utilizou os instrumentos procedimentais que devia, se fez as avaliações que devia e, portanto, se isso está garantido, então deixa estar a decisão, porque, supostamente, a decisão cumpriu, digamos, o ritual que deveria ter cumprido, o procedimento para ser uma decisão aceitável. Mas, portanto, mobilizaram-se os princípios para ali. Portanto, mobilizaram-se normas de controle para essa fatia da atuação da administração. E há aqui, eu podia utilizar a palavra, não é muito comum no direito europeu, mas podia utilizar aqui que há aqui uma certa deferência quanto ao fundo da decisão. O tribunal aceita que aquela decisão estará conforme, não tem que se entusiasmar com ela, com essa decisão, não tem que a aplaudir, mas também não tem como a demolir, não tem como a destruir, não tem um critério que permita destruí-la e, portanto, defere. A ideia da deferência poderia ser utilizada aqui, não é habitual no direito europeu utilizar esta palavra deferência, mas ela é perfeitamente aqui utilizável. Todavia, há aqui uma evolução. E, portanto, este é mais ou menos o resultado dos últimos 30 anos ou 40 anos de evolução da discricionariedade, da evolução do controle da administração, enfim, em 3 minutos, como é evidente, mas é mais ou menos isto. Mas há aqui uma evolução muito importante. E a evolução e agora utilizo o conceito de questões essenciais, em que os tribunais aqui ou ali dizem assim, calma lá, que há aqui áreas em que isto não pode ser assim, em que o controle por princípios não basta. Quando estiver em causa a proteção de direitos fundamentais, quando estiver em causa ataques a direitos fundamentais, o tribunal tem que ser investido de um poder de plena jurisdição,
full jurisdiction. Portanto, a ideia de que o Tribunal deve avançar e não avança apenas com base em critérios de princípios, avança com critérios de recuperar, digamos, todo o material decisório, todo o material procedimental e verificar se a administração decidiu bem ou não. Nós ainda não temos isto chegado nos tribunais portugueses. Temos um caso muito recente, um caso muito interessante, da inscrição de um aluno na Ordem dos Advogados, em que o Tribunal deu ordem à Ordem dos Advogados para inscrever o aluno, e já em segunda instância. Portanto, mas enfim, não temos isto muito em Portugal, dizia, tirando este caso, que aliás está em recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, mas isto vai chegar, e vai chegar, qual é a porta para onde isto chega? É o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. É pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que se, digamos, obriga, diria assim, os tribunais nacionais a intervirem com poderes de plena jurisdição e, portanto, não apenas com base nas normas de princípios, em poderes de plena jurisdição, quando está em causa a proteção dos direitos humanos garantidos na Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Portanto, enfim, e então diz o que é que a doutrina começa aqui a perceber? Digamos, começa a perceber que há aqui questões em que, eu estou a chamar-lhe questões essenciais e reportando-as aqui aos direitos fundamentais, mas isto depois pode ser extrapolado para outro tipo de questões, como a da localização de um aeroporto, ou como, enfim, questões económicas ou questões de grandes decisões administrativas, mas elas não estão aqui, estão apenas neste momento na questão dos direitos fundamentais, em que começa a dizer-se, não, aqui o controle tem que ser total, nós não podemos, digamos, a proteção jurisdicional dos direitos fundamentais não pode deixar de ser total. A proteção jurisdicional, além de ser efetiva, tem de ser integral, sem lacunas. E essa proteção só um tribunal pode dar. E isto, portanto, significa que aqui não há limites para o controle do tribunal. Quer dizer, quando está em causa a proteção dos direitos fundamentais, não haverá limites e, portanto, o tribunal intervém até ao fim com esses poderes de plena jurisdição. Ora bem, e, portanto, creio que esta evolução, não sabemos, estamos a vivê-la neste momento, estas decisões que eu referi do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos são recentes, elas estão a começar a ser consideradas na jurisprudência portuguesa, na jurisprudência europeia, não apenas portuguesa, mas, enfim, é um caminho que se está fazendo. A tradição, já vi que não vou ter muito tempo, mas queria deixar só uma nota relativamente à tradição norte-americana sobre isto. O professor Flávio já explicou e, portanto, permite-me abreviar aqui a ideia dos 2 degraus, da doutrina Chevron e dos 2 degraus, a ideia de que há uma deferência quando, numa situação de ambiguidade normativa, o Tribunal entende que a atuação da administração foi razoável. A administração, enfim, tomou esta decisão numa situação em que a lei não era clara, não era inequívoca, era ambígua. Se isto é razoável, vamos deixar estar, e então isto é a deferência. Mas os autores, como aliás o professor Flávio disse, os autores, o Tribunal, e com alguma doutrina muito forte a apoiar, a doutrina dos chamados anti-administrativistas, portanto aqueles, enfim, que digamos que promovem, como aliás ele também disse, muito engajados politicamente, mas promovem uma desconstrução do Estado administrativo norte-americano, e que vêm dizer, não há aqui questões essenciais. E em questões essenciais não há 2 degraus, há um degrau zero. Antes de entrarmos, perguntarmos sobre se a lei é ambígua ou sobre se deve haver razoabilidade, há questões sobre as quais se presume que a lei não deu discricionalidade à administração. Temos que assentar neste princípio, é o que dizem, com base no princípio da separação de poderes. E quais são estas questões? São questões como proteção ambiental, um dos casos mais recentes envolve exatamente a agência ambiental. São questões relacionadas com que eles, no fundo, retiram, são questões que têm grande impacto económico e social. Em relação a essas, devemos partir do princípio de que o legislador, quando define questões em matéria de poluição ambiental ou em matéria de intervenção sobre os bancos, na regulação bancária,
São questões de grande magnitude e sobre as quais o Executivo não deve ter discricionariedade. E, portanto, são questões essenciais e, portanto, o Tribunal tem que controlar tudo. Tem que controlar e fazer o controle total. E, portanto, aqui que eu digo que essa convergência entre os dois sistemas, o europeu, embora por caminhos diferentes, mas, de algum modo, eles convergem num ponto, uma aceleração e um aprofundamento do controle administrativo por tribunais, do controle da administração por tribunais. Um controle mais profundo, mais extenso, e a ideia da full jurisdiction, a ideia de tribunais a controlarem totalmente e a refazerem o íter da decisão administrativa e do procedimento administrativo, que é uma coisa que seria, digamos, impensável, mesmo neste modelo norte-americano da deferência, está aí em cima da mesa e, portanto, e que dizem, a teoria dos 2 degraus esqueceu que há um degrau zero. Ela continua a ser dos 2 degraus, mas antes dele há o degrau zero, que é de sabermos que em questões essenciais, os outros 2 degraus nem sequer se entra neles. Finalmente, uma nota sobre o controle. Tudo isto que está aqui, toda esta construção que estamos a fazer, que se fez sobre o controle dos limites, sobre os limites do controle da administração, controle jurisdicional, foram muito feitas a pensar, toda esta construção, foi muito a pensar na ação administrativa, na atuação da administração, nas decisões da administração. A administração decide e depois os tribunais são chamados a verificar a legalidade dessa decisão. Mas hoje, no Estado regulador, e o Brasil, no Estado regulador e prestador, e o Brasil tem aqui, digamos, uma cultura já muito desenvolvida sobre isto, mais no Estado prestador do que no regulador. Hoje, verdadeiramente, um dos temas que aqui obriga a fazer, a repensar o controle da administração é o controle da inércia da administração. É as situações em que a administração não faz, em que a administração fecha os olhos. Há um livro, uma tese de doutoramento francesa, absolutamente fascinante, que se chama assim A Tolerância Administrativa. E em que ele toca exatamente no ponto. A administração, embora invocando esta ideia, digamos, de justiça, digamos, uma espécie de prudência da tolerância e uma ideia bondosa e benevolente até, mas ele diz, mas por trás disto pode haver muita coisa, como é evidente. Quando a administração fecha os olhos, quando a administração não faz o que devia, para além, enfim, das razões, que agora não me interessam, as razões interessam-me os resultados disso, a consequencialismo. É os resultados disso. O que é que acontece em muitos casos que a administração não faz? O que devia, bancos que vão à falência, hospitais que funcionam mal, enfim, serviços públicos que funcionam mal. Já não estou a falar no Estado prestador, estou a falar no Estado regulador, no Estado que não fez o que devia para obrigar estes agentes a cumprirem as regras. E aqui é um problema mais complicado, enfim, não sei se é mais complicado, mas é um problema muito complicado, porque o controle da inércia, há um autor que diz uma coisa interessante, diz o controle da inércia nunca pode ser o controle da chamada inércia regulatória, o inativismo regulatório, nunca pode ser um controle muito sério, porque seria, o contrário disto seria exigir que a administração ou um regulador ou a administração pública está em todo lado ao mesmo tempo e a toda a hora. É impossível, ninguém pode exigir isso. Mas num sistema regulado, por exemplo, num sistema regulatório, num sistema bancário, ou num sistema de uma área de intervenção económica, em que o regulador não intervém, dorme na forma, fecha os olhos, já se poderá eventualmente pensar em definir aqui um critério de controle, ou critérios de controle e critérios de responsabilização. Porque aqui também é outro ponto, enfim, e com isto termino, é outro ponto. Aqui o problema do controle já está muito próximo do problema da responsabilidade, porque o controle da inércia, já estamos a falar do controle da inércia, é evidente que há um momento em que ainda se pode convocar a administração para agir, quando essas ações, digamos, condenatórias para a administração fazer coisas, mas em muitos casos, o mal já está feito, já há danos, e portanto o tema é da responsabilidade. E também convém não esquecer, quando a Lei da Responsabilidade Civil Portuguesa foi promulgada pelo Presidente da República, na altura, anterior Presidente da República de Portugal, ela vinha acompanhada de uma
de uma declaração em que o Presidente da República, Cavaco Silva, dizia: esta lei, sim senhor, é uma lei de um Estado evoluído, um Estado... 2007, a lei de 2007. Mas atenção que esta lei, e que o tema da responsabilidade, nós estamos a, digamos, a socializar em muitos casos danos, não é? Quer dizer, estamos a socializar não apenas a responsabilidade, a indemnização, mas o dano. E, portanto, é dificuldade também política, digamos assim, e até de construção e de compreensão das coisas, que aqui se pode colocar a propósito da responsabilidade do regulador, do regulador, quer dizer, da responsabilidade do Estado, pelo não fazer, quando, na verdade, o mal e o dano foi provocado não pelo Estado, mas por um terceiro, e, portanto, estamos a falar de uma responsabilidade por omissão ligada a uma ação de um terceiro. Quer dizer, quem lesou as pessoas que tinham depósitos bancários num banco que vai à falência é o banco e é a administração desse banco, não é? E, portanto, o Estado estamos a pedir que o Estado seja responsabilizado pela sua inércia numa segunda linha. E, portanto, isto é difícil de definir critérios para fazer isto, mas, enfim, aqui já estamos num outro tema verdadeiramente, mas há um contínuo, não é? O controlo da inércia e, sobretudo, a inércia mantida vai envolver responsabilidade. Enfim, era mais ou menos isto. Eu devo dizer que gostaria de falar um pouco mais na doutrina americana, mas o Dr. Flávio, sem me avisar e sem combinarmos, fez, e muito bem, apresentar essa doutrina. Muito bem, muito obrigado então pelo convite. Muitíssimo obrigado, professor Pedro Gonçalves. Antes de encerrar, só uma nota, acho que como foi falado aqui pelos dois da doutrina Chevron, acho que todos os publicistas aí que têm algum interesse pelo direito norte-americano, acho que nós estamos vendo o início de um terremoto. Eu acho que as principais decisões de direito norte-americano que nós nos acostumamos a estudar nas faculdades nos últimos 20 anos estão com o risco de serem erodidas em todas as áreas do direito público, né? Da doutrina Chevron, a Roe versus Wade. Não duvido que amanhã os chamados Miranda Rights, enfim. Mas isso é só uma nota que eu me lembrei, talvez para apontar futuros seminários. Mas eu não duvido nada que daqui a 5 anos nós estejamos conversando sobre o que foi superado, né? Professor Pedro Gonçalves falou muito aqui da questão que nós chamamos no Brasil de omissão, que faz parte do nosso dia a dia, né? O professor Flávio relatou as ações de medicamentos como número geral de ações. Eu me lembro que na época que eu exercia aqui o cargo de subprocurador-geral, recebia as ações iniciais, né? Naquela época ainda eram mandatos físicos, e que eram mais ou menos 45 a 50 liminares por dia. E quase todas elas tratando a rigor de omissão. O Estado não deu um determinado tratamento, não disponibilizou na farmácia um determinado remédio, enfim. Só para mostrar que são temas realmente atuais e candentes, mas sem mais delongas, eu agradeço muitíssimo aos dois palestrantes pelas intervenções brilhantes, e agora nós vamos fazer aqui um rápido coffee break para poder começar o próximo painel, que também promete muito. Muito obrigado.